Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossas lives matutinas. Não tão matutina como há 4 meses atrás, 3 meses atrás, 5 meses atrás, quanto a exatamente, vamos dizer assim, 60 dias atrás. Lembrando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, então é importante usar sempre máscara, álcool em gel, se cuidar do próximo. Agradecendo já ao profissional de saúde, você médico, enfermeiro, e lamentando os sem vergonha, cara de pau e outros nomes mais que você pode xingar dos profissionais de saúde que ficam de maldade, fingindo que aplica vacina nos nossos idosos. Lamento dizer aos senhores e às senhoras que no dia em que minha mãe foi se vacinar, eu tive que quase dar um cacete baiano aqui no pessoal do posto de saúde de Japeri. Desculpa eu falar esse termo, né? Porque, na verdade, a pessoa foi dizer para minha mãe que não era o dia dela se vacinar, que a data era outra, descumprindo assim a normativa que diz que é de 15 a 28 dias para a aplicação da vacina. Mas tudo bem, conseguimos aplicar. Agora a cidade de Japeri só consegue aplicar a vacina para pessoas acima de 85 anos em diante. Bom, quando começou a campanha era 75 anos em diante. Mas diante da falta de vacina, e sabemos claramente que o risco da vacina não existir para a gente na idade de 40, 50, 60, 70 anos, esse ano de 2021 é muito grande. Haja visto que o presidente da República, ele não consegue gerenciar esse país. E falando no presidente da República, eu fico percebendo como que ele é solidário com os seus seguidores. Por exemplo, nós tivemos aí a punição do Daniel Silveira, ele foi desacatar o Alexandre de Moraes e outros ministros mais. Resultado, ele conseguiu pagar o preço grande, recebendo como prêmio a punição referente à sua posição dentro da esfera política. Aí fica o pessoal dizendo, ah não, que não foi crime flagrante delito. Como é que não foi? É um crime na internet, é um crime que ele está incitando a violência e etc e tal. Mas alguém vai dizer para mim que eu estou errado, afinal de contas, eu estou aqui falando de política novamente. Também existe aqueles que falam que o Alexandre Frota também fez o mesmo tipo de afronta exatamente há um tempo atrás, mas o tempo era outro, né? Fazer o quê, né? O cara deu mole, o STF acordou, afinal de contas, dizem que vivemos a ditadura do STF. Na verdade, um tempo atrás, o meu amigo Alcimário dizia, cuidado para não ficar uma política juizante ou judaizante, como alguns preferem dizer, né? É uma coisa chata, porque existe isso aí. Também olhando para a realidade, falando em judaizante, como dizer o termo, né? Lembrando a todos que nós estamos vivendo claramente uma situação na campanha da Fraternidade 2021. Uma campanha que tem como finalidade lembrar que em todos somos um, em Cristo somos um. Mas existe uma meia dúzia de pessoas que não têm o que fazer, que ficam atacando, falando, batendo, criticando a campanha da fraternidade, usando recursos que não tem nada a ver, usando o texto base falando, que defende a questão do gênero, fica defendendo isso. Senhores e senhoras, o que nós temos que ter em nossa consciência, e aí eu falo com muita paciência também, é que são 2 páginas, e por acaso as pessoas, os seres humanos, LGBT, alguma coisa a mais, que é tanta coisa, desculpa eu falar assim, que eu não consigo falar aqui em um monte de sigla, né?
não merecem ser respeitados como pessoa. Independente da sua opção sexual, você é um ser humano. Mas parece que as pessoas esquecem isso. Parece que as pessoas ignoram isso. E aí trabalham com uma linha de pensamento onde a radicalidade, o extremismo e o rancor é algo que eles usam com a maior naturalidade. E tudo em nome de Deus. Essa é a pior parte. Por isso, quando falamos em unidade, a unidade é algo que nós temos que construir como sociedade. Uma das coisas que a CNBB também fala é a defesa da vacina. Senhores e senhoras, são mais de 240 mil mortos numa pandemia. Vivemos ainda o desespero do dia a dia, o desespero do hoje, o desespero do agora. Estamos nós sofrendo a falta de dignidade. A gasolina já aumentou 4 vezes. E eu te pergunto, aonde vamos parar? Contudo, alguém vai dizer que a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa, sei lá, é do FHC. Eu acho que a culpa é dos índios. Porque se querem achar o culpado, deve ser os índios. Os índios abriram a porta do Brasil para receber os portugueses? Ou a culpa será de Cabral? Porque Cabral não tinha nada que vir fazer aqui no Brasil. Vivemos o tempo da quaresma, tempo de momento onde você vive o contexto social, o contexto do dia a dia, o contexto de uma vida plena e digna. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus capítulo 19, versículos 14 ao 15, quando Jesus é questionado sobre o jejum pela família de João, pelos apóstolos de João, pelos discípulos de João, Jesus ele é questionado no sentido que eles querem que a igreja cristã, que o Cristo seja cópia de alguma coisa. Jesus traz para nós o sentido do jejum em Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 15. O sentido do jejum é algo que nós devemos trazer em nossas vidas. Não é um jejum por apenas jejuar. Não é um jejum apenas para dizer, olha, estou jejuando. A prática do jejum não pode ser um ritualismo. A prática do jejum não pode ser algo envolvido pelo desejo de se mostrar mais santo ou mais puro do que os outros. Por isso Jesus deixa claramente para a gente a realidade de um compromisso. Vivemos, como diz o Papa Francisco, quando ele lembra da Fratelli Tutti, né? Vivemos um tempo que necessitamos ter uma visão mais fraterna da vida, uma visão mais próxima do próximo. Nós cristãos, nós homens e mulheres desse século, nós que estamos vivendo esse momento de pandemia, há de termos em nossos corações um respeito à vida, um respeito ao próximo. O evangelho de hoje ainda traz para nós um compromisso de jejuar não por jejuar, não ter uma prática apenas ritualista. Diante de cada vez mais umas igrejas preocupadas em ser rito e não ser vida. Umas igrejas preocupadas se vai ter um evento ou outro evento, sendo uma espiritualidade do ativismo. Jejuar, na verdade, é você fazer a experiência de se encontrar consigo mesmo. Jejuar, na verdade, é fazer a experiência de você controlar o teu próprio instinto. E nós sabemos claramente que o jejum que a gente diz que faz, já perde o sentido quando dizemos, estou fazendo jejum. Talvez o que nós precisamos entender que o jejum ele não deve ser apenas uma prática cotidiana, mas sim uma atitude plena em nossas vidas.
Jesus, quando questionado pelos discípulos de João, ele responde falando sobre, olha, o jejum ele não pode ser apenas um rito. E nós, quando falamos em viver esse tempo de quaresma, com pandemia, esse tempo onde uns e outros não percebem o valor dos 3 pilares quaresmais, a oração, a esmola e o jejum, onde uns e outros querem cada vez mais uma igreja que só olhe para Jesus, olhe só para o céu, e esquece de olhar Jesus no próximo, no irmão, no amigo. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade que deve nos levar ao encontro do próximo. Por isso a campanha da fraternidade desse ano fala sobre a importância de estarmos juntos na unidade. A lama, a falta de saúde, a falta de vacina, a falta de trabalho atualmente é o que eu estou vivendo também, a falta de salário, onde muitos estão vivendo isso também. Não é somente para o católico, ou somente para o evangélico, ou somente para o ateu, é para todo ser humano. Nós, homens e mulheres desse século, nós, pessoas humanas, que vivemos claramente esse momento complicado de pandemia. Nós, pessoas humanas que queremos verdadeiramente viver o Evangelho, precisamos entender que viver o Evangelho passa pela realidade que estamos. Não podemos ter uma espiritualidade ou uma religiosidade que nos coloca à parte da vida, à parte do mundo. A boa nova do reino, a boa nova do Cristo que nós anunciamos, a alegria de estarmos unidos em uma igreja trinitária, uma igreja que traz Deus como trindade, uma igreja que nos leva ao tripé do jejum, da oração uma igreja que nos leva ao tripé da vida. Tenhamos em nossos corações sempre essa obrigação de conduzir nossas vidas para a dignidade, para a plenitude, para a boa nova. Lembrando a todos e a todas ainda, agradecendo a vocês pela presença fraterna em nossa live, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude. E lembrando a todos que ainda estou desempregado, preciso de um emprego. Se você puder nos ajudar, nos indicando, nos levando, nos chamando, agradecemos. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou Daniel Nonato, agradecendo a você, médico, enfermeiro, você, profissional de saúde sério, que está combatendo a Covid-19. Muito obrigado, bom dia. E vamos juntos cantar o hino da campanha da Fraternidade 2021. Vamos ser unidade, vamos ser presença no meio da sociedade. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz.
Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade